Fala galera do primeiro plantão! O assunto de hoje é a dor abdominal e o abdômen agudo. Então, primeiro, é uma causa muito importante e comum em qualquer um dos departamentos de emergência. Segundo dados americanos, 8% de todos os atendimentos são motivados pela dor abdominal. E ela merece muita atenção em alguns grupos de pacientes que são mais frágeis. Então a gente precisa lembrar que os idosos, as crianças, os pacientes imunocomprometidos, eles merecem um destaque especial, porque muitas vezes eu não tenho uma sintomatologia tão franca e estou tratando de um abdômen agudo. Um outro quadro que merece destaque são das mulheres. As mulheres em idade fértil, a gente tem que sempre associar a presença de dor abdominal à suspeita de gravidez e as intercorrências motivadas por isso. Principalmente a gravidez ectópica, que ela é muito comum no nosso meio e é uma causa comum de abdômen agudo hemorrágico, como a gente vai falar lá na frente. Para avaliação da dor abdominal, a gente sempre vai ter como base para a sequência do nosso tratamento a identificação de dois grandes grupos. A gente precisa saber se essa dor abdominal ela tem um tratamento possivelmente clínico ou se ela terá potencialmente um tratamento cirúrgico, caracterizando o que a gente chama de abdômen agudo. Então, essa dor abdominal que normalmente começa de forma abrupta e tem uma evolução ruim com peritonite e que vai obrigatoriamente ser manejada pelo cirurgião. Para isso, a gente precisa lembrar de alguns conceitos em relação à dor. É muito importante eu conceituar a dor. Eu vou fazer uma retrospectiva aqui para a gente lembrar. A gente tem as fibras que transmitem a sensação de dor do tipo C, que são da dor visceral, estão relacionadas ao peritônio visceral, que envolve as vísceras. Normalmente é uma dor mal definida, lenta, e essa dor ela tem uma representação na sua origem embriológica, intestino anterior, médio ou intestino baixo. Então isso vai depender da localização, se é epigástrica, mesogástrica ou hipogástrica, e normalmente essa dor ela é mal definida. É a dor da cólica abdominal, por exemplo, uma dor que ela não tem um ponto único, ela é difusa num segmento abdominal. Eu tenho também as fibras de transmissão nervosa do tipo A. São fibras rápidas, estão envolvidas na parede abdominal e no peritônio parietal. Essa é a dor localizada, é uma dor intensa, aguda, enfacada. É a dor que o paciente se queixa muito. É a dor do momento da apendicite que já envolveu completamente o órgão e o apêndice está ali aderido ao peritônio parietal. Essa dor, ela geralmente é de forte intensidade e ela não se alivia e ela se intensifica habitualmente com a questão da posição, porque ela já teve uma definição na sua localização. Frente a isso, é importante a gente conceituar a dor que o nosso paciente está tendo. Então, ele precisa caracterizar, você precisa questionar o paciente em relação a como é essa dor. Também é importante saber a intensidade da dor. Existem vários tipos de escalas, habitualmente a gente usa uma escala numérica, sendo 1 para uma dor bem fraca e 10 para a dor mais forte que já sentiu na vida, e pede para o paciente conceituar. Temos também saber os fatores de melhora ou piora da dor, se piora com a posição, com a ingesta alimentar, com se agachar, com tossir. Então são fatos que podem contribuir para a avaliação da dor abdominal. Mas uma coisa muito importante é a gente saber a localização, isso vai induzir topograficamente os órgãos que podem estar acometidos nessa região, além de conceituar o tempo de evolução da dor. Se ela é aguda, é a dor que começou recentemente e não teve fator de melhora, ou se ela é crônica e recorrente, uma dor que eu já tive em algum momento e voltei a ter novamente. Vale lembrar que grande parte das patologias geniturinárias e gastrointestinais e nas mulheres ginecológicas são responsáveis por dor abdominal.
Mas eu tenho também patologias extra-abdominais que podem simular dor abdominal, pelas dores referidas, como aquela, por exemplo, sentida no ombro, que é secundário a um processo inflamatório subfrênico direito, por exemplo, ou mesmo uma dor dos dermátomos correspondentes à pele, como no caso de um herpes zoster, que também simula uma dor no hipocôndrio direito ou esquerdo, por exemplo. Então a dor referida ela sempre merece destaque. É muito comum patologias das bases pulmonares por irritação frênica causarem dor abdominal reflexa. A gente tem que estar ligado com isso. Assim como o conceito da dor lombar, que muitas vezes alguns órgãos que são extra ou retroperitoneais simulam dores lombares e também merecem investigação. Então, a gente não pode menosprezar o conceito e a importância da localização. Em relação a ser aguda ou crônica, habitualmente o abdômen agudo traz dor aguda. Então as dores que são recorrentes, elas lembram menos o abdômen agudo. Mas existem entidades que cursam com dores recorrentes e muitas vezes em algum momento agudizam um quadro, como por exemplo a cólica nefrética, que em algum momento pode realmente levar a uma obstrução ureteral e aí causar uma hidronefrose e até mesmo um quadro séptico. Então a gente tem que ficar muito ligado, porque só por ser crônica a dor não quer dizer que ela não possa ser grave. A gente tem que ter isso como conceito muito bem caracterizado. Uma vez visto esse conceito da dor abdominal e amplamente investigado, a gente passa para a segunda etapa do nosso exame, que é o exame físico. E no exame físico eu tenho que estar muito atento aos sinais semiológicos, porque eles vão me ajudar muito no conceito da dor abdominal. É importantíssimo lembrar que o exame físico ele é composto de 4 etapas e todas elas devem ser realizadas. O exame começa com a inspeção. Então, olhar o abdômen desnudo é muito importante. É uma coisa que a gente vê que as pessoas não têm feito mais. Os médicos examinam por cima da roupa o paciente. E quantas vezes eu já não vi, como eu citei anteriormente, o herpes zoster causando a dor do hipocôndrio direito. Já vi caso, por exemplo, de fazer ultrassom, colangio-ressonância e ninguém descobriu o paciente. Quando descobriu, estavam lá as vesículas naquele dermátomo correspondente e era um herpes zoster, que dá uma dor intensa no nosso paciente. Então é importante que a gente descubra o paciente, assim como a identificação de hérnias, as hérnias epigástricas ou inguinais. Muitas vezes nos homens elas são muito perceptíveis, o homem acompanha isso, mas nas mulheres muitas vezes elas são pouco perceptíveis. Então é importante que você examine adequadamente o teu paciente e isso passa pela inspeção. Depois da inspeção, vem a percussão. A percussão, ela tem uma valia no exame abdominal quando eu percuto de forma leve o abdômen e a pessoa tem ela refere muita dor naquela localização. Isso lembra muito peritonite. E também para o sinal de Joubert, que é a perda da maciez hepática. Isso é feito através da percussão. A palpação abdominal é o grande ponto do exame abdominal. E a palpação ela tem que ser feita de forma inicialmente superficial para depois você abordar os planos profundos. E você deve evitar o ponto mais doloroso inicialmente, porque isso vai criar um certo trauma no paciente. Ainda mais se ele já foi avaliado por outros médicos. Ele sabe que ali vai ter dor e inegavelmente vai te induzir a questão da tensão involuntária da parede abdominal. Então, para isso, é importante que você coloque a mão sobre o abdômen do teu paciente, de forma vagarosa, você vai promovendo o exame físico, inicialmente do ponto menos doloroso, perguntando para ele, que dói menos? Isso, e você vai aumentando a tua intensidade de palpação. Importante também você fortalecer o vínculo e falar, olha, eu não vou te machucar, mas eu preciso entender o que está acontecendo dentro do teu abdômen. E isso é feito de forma vagarosa, sabe? Muitas vezes distraindo o teu paciente e mesmo assim testando os exames de descompressão brusca.
O sinal de Bloomberg na fossa ilíaca direita, a descompressão brusca referida à dor, ele é um forte indício de apendicite aguda. Mas não é o único indício dessa patologia. Temos também o sinal de Rovsing, que é a compressão do lado esquerdo do abdômen, do cólon esquerdo, e uma dor referida no local do apêndice, na fossa ilíaca direita. É um exame que ele não é muito sensível ao diagnóstico de apendicite, mas é muito específico. Quando eu tenho esse sinal, a chance de apendicite ele é muito grande. Vale lembrar também do sinal de Murphy, que é a interrupção da inspiração profunda quando tocado o ponto cístico. O ponto cístico ele é encontrado no rebordo do gradil costal em relação ao ombro direito. E é a perda a interrupção da inspiração que caracteriza o sinal de Murphy positivo. É positivo porque quando a vesícula encosta no teu dedo tem dor e o paciente ele faz involuntariamente o reflexo de parar de respirar. Vale lembrar também o sinal de Giordano, a punho-percussão dolorosa, que acontece nos quadros de pielonefrite ou de cólica nefrética daquele rim acometido. Existem inúmeros outros sinais que merecem destaque, como aqueles de elevação do psoas, que caracterizam ou a própria psoite, ou os sinais de irritação peritoneal em uma das fossas ilíacas acometidas. Então a gente tem que ficar bastante ligado a esses sinais semiológicos. Eu falei do Joubert, que caracteriza o abdômen agudo perfurativo. Ele não é muito comum de ser visto. Vocês vão perceber que nos exames complementares aí a gente vai ter uma análise melhor para o abdômen agudo perfurativo. Depois de vistos os sinais semiológicos, faltou ainda a ausculta abdominal, que vai te trazer informações importantes. Por quê? O ruído hidroaéreo presente normoativo geralmente denuncia bom funcionamento intestinal. Quando ele está ausente, eu tenho sinais de ilho, de paralisia do meu intestino. Isso reforça que algo esteja acontecendo realmente dentro da cavidade abdominal. E quando eu tenho também sinais de luta ou ruído hidroaéreo metálico, eu tenho possivelmente um processo obstrutivo acontecendo. E o intestino está através de um movimento peristáltico constante, exacerbado, tentando expulsar. E isso é muito categórico quando eu tenho um abdômen muito distendido, ele muito globoso, história de vômitos e ruídos metálicos. Isso lembra muito o abdômen agudo obstrutivo. Vocês podem perceber que através da história e dos sinais a gente consegue conceituar muito bem a questão da dor abdominal. Mas hoje a medicina caminha também com exames complementares. E no quadro abdominal isso é cada vez mais importante. Eu vou começar a falar primeiramente das mulheres. Se eu tenho mulher em idade fértil, vale lembrar que hoje eu tenho tido gravidez após os 40 anos, então até os 45, 48 anos, vale a pena sempre eu dosar o beta-HCG na unidade de emergência para esse paciente. Tanto para o diagnóstico diferencial, como também para evitar exames desnecessários se porventura essa paciente estiver grávida. A gente tem que ter atenção com isso e esse exame está muito bem indicado. Muitas vezes tem convênios que tentam bloquear isso, eles estão muito bem indicados as indicações em relação à coleta de beta-HCG. Ele não deve ser feito rotineiramente só para pesquisa de gravidez, mas para o diagnóstico diferencial da dor abdominal que porventura possa ser de natureza cirúrgica. E como rotina, em quase todos os serviços, alguns exames eles são importantes para essa definição. São eles: o hemograma, que pode denotar leucocitose, anemia ou plaquetose, trombocitose. A trombocitose lembra muito infecção, então quando está presente a gente tem que ter cuidado. Isso também lembra estados de hipercoagulabilidade que poderiam favorecer aí o fato de tromboses. Mas o mais marcante é a leucocitose ou a leucopenia. Quando presentes, habitualmente denotam infecção ou denotam quadros que podem sugerir abdômen agudo de origem cirúrgica, como apendicite, por exemplo.
Mas não espere uma leucocitose super exuberante. Eu já cansei de operar pacientes com apendicite e leucócitos normais também. Então, o fato de não termos leucocitose não descarta o quadro cirúrgico. É óbvio que a gente vai associando informações. Em relação a quadros anêmicos, por exemplo, quando eu tenho perda para dentro da cavidade abdominal, geralmente essa anemia se pronuncia. E a rigidez abdominal motivada pelo sangue, ela é muito marcante. Então, no abdômen agudo hemorrágico, habitualmente, eu tenho rigidez abdominal e tenho um quadro anêmico associado. Então, essa associação tem que ser investigada. Vale também a dosagem da amilase para o diagnóstico de pancreatite aguda. A amilase nesses quadros, geralmente, ela está super aumentada, maior do que 800, 1000. Isso sugere muito pancreatite aguda. Agora, quadros com amilase muito próximas do normal, mas pouco elevadas, lembram também outras patologias, como a colicistite aguda, a diverticulite aguda, a presença de úlcera péptica e até mesmo apendicite. Então, são diagnósticos que muitas vezes são feitos de forma errônea, achando que uma amilase de 250, por exemplo, pode ser compatível com pancreatite. Geralmente isso é só no final, na evolução da pancreatite. Para o diagnóstico de pancreatite aguda, esse valor ele é muito simples, mas é muito comum em outras patologias associadas e merece um destaque sim e uma atenção criteriosa do médico para o diagnóstico. Outro exame que a gente não pode esquecer nunca é o exame qualitativo de urina, exame de urina tipo 1, ou EQU. Ele vai fazer um grande diagnóstico diferencial em relação às pielonefrites, aos quadros urinários possíveis e também a questão do cálculo renal, com a presença da hematúria, muitas vezes de cilindros, de células do sangue, então a gente tem que ficar muito atento a isso. Vale lembrar que alguns tipos de apendicites, por exemplo, eles aumentam o número de leucócitos na urina, mas geralmente esse número ele é pequeno, 20, 30 mil leucócitos na urina, que é pouco provável que se traduza em uma infecção urinária. Isso é motivado pelo ato do apêndice encostar na bexiga e pela translocação eu tenho a presença de leucócitos. Fiquem ligados nisso, isso é muito comum, principalmente nas mulheres. E vale lembrar que, em especial a apendicite, a localização do apêndice ela é muito variável. E muitas vezes eu tenho isso em apêndices retrosecais, onde esse apêndice está encostado lá no meu ureter direito e também promove quadros semelhantes. Então, fiquem atentos a essas pequenas modificações nos exames. Os outros exames laboratoriais, como função renal, função hepática, eles podem ser utilizados principalmente nas dores do andar superior do abdômen, para o diagnóstico diferencial em relação às hepatopatias. A hepatite aguda em relação à colicistite aguda, então merece realmente transaminases, TGO e TGP, ALT ou AST, de acordo com o exame de vocês, e também a fosfatase alcalina e a gama-GT, que são as enzimas chamadas de canaliculares, que quando aumentadas lembram muito a obstrução do fluxo biliar, associado a uma hiperbilirrubinemia e a presença de icterícia, muitas vezes, quando esse valor é maior do que 4, merecem destaque pelo risco de coledocolitíase. Geralmente é um quadro associado à colelitíase, onde eu tenho um cálculo que migrou ao colédoco e causa um aumento, uma colestase extrahepática, com aumento da bilirrubina já conjugada, a bilirrubina direta na maior parte das vezes. O quadro relacionado à coledocolitíase é um quadro muitas vezes relacionado à dor pós-alimentar. Depois que o paciente se alimenta, uma cólica intensa no hipocôndrio direito ou refletida nas costas, associado à icterícia, e se tivermos febre, então cuidado, porque aí estamos falando de colangite. Então, em virtude da investigação laboratorial, essa era a principal a ser realizada. Duas outras coisas merecem destaque nisso: a função renal, que quando alterada, pode sim, a insuficiência renal, cursar com dor abdominal.
E a cetoacidose diabética, quando eu tenho níveis de glicose muito elevados, também ter dor abdominal. São diagnósticos diferenciais que merecem sempre destaque. Uremia e cetoacidose diabética. Valeu? Depois, a gente vai para os exames complementares de imagem. E nessa hora merece uma série de destaques, mas ele segue sempre uma ordem. Como eu tenho que começar isso? Com a investigação radiológica simples. Ela é ainda hoje de muita valia para a dor abdominal e definição do abdômen agudo. Então eu peço raio-x de tórax em AP e raio-x de abdômen em pé e deitado. Por que em pé e deitado? Porque os níveis hidroaéreos só vão ser visíveis quando eu tenho o paciente em pé. Isso é uma ação gravitacional. Quando eu tenho um paciente acamado, que já tem cirurgias prévias, por exemplo, a rotina de abdômen agudo ela perde muito da sua valia, porque aderências vão mostrar muitas vezes alças dilatadas ao raio-x que não representam muitas coisas. Então eu preciso dessa definição do em pé e deitado para análise das imagens. O raio-x de tórax, quando ele é feito deitado também no leito, por exemplo, ele traz poucas informações a não ser dos quadros pulmonares. Mas para a visualização de pneumoperitônio, ele não é significativo. Eu tenho que ter o meu paciente em pé, em posição antero-posterior ou póstero-anterior, para visualização adequada das cúpulas diafragmáticas e aí sim ver a presença ou não do pneumoperitônio. Para o paciente que não adota essa posição, eu tenho que lateralizá-lo em raios horizontais, aonde também eu posso ver pneumoperitônio justo à parede abdominal. É um exame que pouca gente faz, não pela dificuldade técnica, mas por falta do conhecimento mesmo. Mas é de grande valia aí, e essa fica a dica do primeiro plantão para vocês, onde vocês não têm exames tomográficos e têm dúvida em relação a pneumoperitônio, você pode fazer isso, lateralizar o paciente e usar raios horizontais. Isso pode ajudar no diagnóstico. Depois disso, a ultrassonografia ela vem sendo amplamente utilizada há muitos anos. Por quê? Ela é de fácil realização, ela é inofensiva ao nosso paciente, não tem a colocação de raios, não tem injeção de contrastes, então é muito simples a sua realização. Mas ela precisa de um treinamento específico do médico que faz. Com a difusão de cursos, aí muitas vezes com uma semana de duração, é impossível que o colega fique muito preparado para o diagnóstico diferencial das dores abdominais em relação ao ultrassom. Isso vai demandar um pouco mais de tempo. Então, eu em alguns momentos já operei apendicites com medidas do apêndice que eram corpos estranhos, por exemplo. Então, a gente tem que ficar muito atento à qualidade de quem faz o exame. É importante que você conheça o médico radiologista, preferencialmente, que faz o exame no seu hospital, porque aí você vai ter muito mais traquejo, vai poder conversar com ele e discutir realmente os achados para que você indique ou não a cirurgia ou que solicite a avaliação do cirurgião, conforme o caso. Mas o ultrassom hoje ele é padrão ouro para as patologias da vesícula biliar. Isso, ele é o melhor exame ainda. Ele consegue identificar a presença dos cálculos, se realmente são móveis de acordo com o decúbito, pela presença da sombra acústica. Isso é patognomônico de cálculo biliar. E uma vez identificado, vai também estabelecer se eu tenho ou não espessamento da parede, líquido perivesicular, que seriam indicativos da colicistite aguda. Vale lembrar que colelitíase isolada, ela não tem indicação cirúrgica imediata. Agora, colelitíase associado à cólica biliar passaria a ter indicação eletiva de cirurgia. E colicistite aguda ou cirurgia ou inflamações complicadas da vesícula, aí sim, passariam a ter indicações emergenciais. Então, vale para a gente conceituar. Em relação à pancreatite aguda também, uma das etiologias é de origem biliar. Então, se eu tenho diagnóstico de pancreatite, com a hiperamilasemia, hiperlipasemia, mais específico, não são todos os serviços que tem,
associado à presença de cálculo vesicular, a chance é muito grande da etiologia ter sido biliar. E habitualmente, hoje a gente tem operado sequencialmente a melhora da pancreatite, a colecistectomia, por uma colocação de evitarmos que o paciente venha a ter novos quadros. Em 10% das vezes, as pancreatites podem evoluir de forma muito ruim, na forma necrohemorrágica, que vai ser assunto de outros vídeos aí para vocês. E depois disso, a gente tem a presença da tomografia, que cada vez é mais solicitado em todos os serviços que dispõem do método. Por quê? Porque ela é excelente para ver o paciente tridimensionalmente e para os diferentes diagnósticos diferenciais. Ela não é tão bom para a cavidade pélvica, aí vale o ultrassom transvaginal ainda para as pesquisas ginecológicas, útero, ovários, trompas e gravidez perfeitamente, mas para as outras patologias, intestino, retroperitônio, ela é fantástica, ela consegue uma acurácia muito grande em relação ao diagnóstico, em relação a borramentos, em relação à etiologia de abscessos, e mostra isso, ainda mais na forma contrastada, com muitos detalhes, e isso ajuda muito o diagnóstico diferencial abdominal. Como se diz nas equipes de cirurgia, o abdômen é uma caixinha de surpresas, porque mesmo com esse mundaréu de exames, a gente tem dúvidas em relação ao que se fazer. E até hoje ainda as laparotomias, elas podem ser exploradoras e diagnósticas. Com o advento da laparoscopia, muitas vezes as laparoscopias diagnósticas. Entramos com uma câmera, fazemos uma abertura, uma incisão menor na cavidade abdominal, mas quando a gente não tem isso disponível, as laparotomias estão bem indicadas. Agora a gente vai falar em relação ao tratamento de tudo isso. Para vocês verem como a dor abdominal ela é complexa, a gente vai ter que tratar aquilo que foi diagnosticado. Então, o abdômen agudo habitualmente vai ter natureza cirúrgica no seu tratamento. Abdômen agudo inflamatório, apendicite aguda, diverticulite aguda, colecistite aguda, pancreatite aguda, eles vão ter habitualmente tratamentos cirúrgicos. Vai depender muito da experiência do cirurgião e vai depender muito da fase em que se encontra o processo. Mesmo o quadro inicial de uma apendicite, ele pode ser tratado de forma clínica. Isso vai depender muito da escola onde você acabou fazendo a sua formação. Na diverticulite, isso é muito marcante. A gente, se não tem a presença de um abscesso bem localizado, o uso de antibióticos e sintomáticos vai trazer grande benefício. E todas essas patologias abdominais, elas normalmente são tratadas com antibióticos que cubram gram-negativos e anaeróbios. Então são associações comuns, o uso de ciprofloxacina com metronidazol, ou ceftriaxone com metronidazol, ou até mesmo a incorporação de ampicilina, gentamicina e metronidazol. São os mais comumente utilizados. Mas existem outras situações que exigem o uso de carbapenêmicos, como o imipenem ou meropenem, enfim. Ampicilina com subactam tem sido também uma opção. E o uso de sintomáticos sempre. Por quê? Você não vai deixar teu paciente com dor, ainda mais se você já fez o diagnóstico. No quadro da emergência, onde a gente tem a dor abdominal, a gente tem habitualmente o uso de medicar o paciente, promover analgesia. Mas promover analgesia e continuar a investigação para descobrirmos da onde vem a dor. Eu não posso simplesmente medicar meu paciente com dor abdominal, julgar que seja uma cólica intestinal e liberá-lo sem a investigação devida. Aí eu vou ter em alguns dias esse paciente retornando com um quadro mascarado, porque eu não fiz o diagnóstico correto. Eu estaria errado nesse ponto. Mas eu tenho que medicar o meu paciente. Aquele antigo conceito de deixar o paciente com dor para observar a evolução da dor, ele já não é mais utilizado. A gente precisa medicar o meu paciente de acordo com a dor e intensidade que ele sente e seguir a investigação. Até porque se volta a dor, é um dos sinais que algo realmente está errado. Eu preciso ter atenção com o segmento daquilo que eu vou fazer.
E os quadros de peritonite vão precisar de tratamento suportivo, com hidratação, repouso, habitualmente jejum até definição cirúrgica. Isso também vale para a pancreatite. Hoje a gente tem liberado dietas líquidas mais precocemente, mas o jejum é parte importante do tratamento. E quando eu não sei se o paciente será operado ou não, é mais importante eu deixá-lo em jejum, porque se ele precisar de cirurgia, vai diminuir muito o risco de broncoaspiração. E as condutas anestésicas também podem modificar em relação à sequência rápida de intubação, célica, enfim, ou manter uma rotina anestésica habitual com a sequência prolongada de intubação. Se ele tiver de estômago vazio, isso pode ser uma escolha do anestesista e ele com certeza vai preferir nessas situações. Um outro ponto que merece muita relevância e destaque é: a gente precisa, depois de medicado o nosso paciente, investigado adequadamente, mantidas orientações nutricionais adequadas, a definição do quadro em sendo clínico ou cirúrgico. Isso muitas vezes não é uma tarefa fácil e nesse momento a gente conta com o apoio de uma equipe dentro do hospital, que é a equipe de cirurgia geral. A gente precisa chamar um dos nossos colegas cirurgiões para uma avaliação, dividir essa responsabilidade com eles. É muito importante. A mão do cirurgião está muito mais treinada do que a nossa, muitas vezes para fazer uma palpação abdominal e perceber pequenas nuances que vão ajudar o diagnóstico, ou a interpretação de um exame ou o conjunto deles. Então a gente tem que sair muitas vezes do nosso pedestal de médicos e ser humildes o suficiente para a gente discutir os casos. Isso é muito importante, isso é muito marcante. Vale lembrar que muitas vezes a conduta vai mudar de escola a escola, de local. É muito comum eu ainda observar pessoas que falam em esfriar os processos de colecistite aguda, embora essa conduta ela esteja muito aquém da conduta atual. E em alguns quadros eu tenho pouco exame abdominal compatível, mas com muita gravidade, como por exemplo na isquemia mesentérica, com sofrimento intestinal. Eu tenho num primeiro momento um abdômen flácido, mas eu tenho um paciente geralmente idoso, com arritmia, com estados de hipercoagulabilidade possíveis e que vão denotar uma área isquêmica que muitas vezes vai ser fatal ao nosso paciente. Para vocês observarem como esse assunto ele é amplo e merece muita discussão. Depois eu vou gravar aulas individuais em relação à apendicite aguda, a colecistite aguda, a pancreatite, mas serão módulos à parte. Em relação à dor abdominal, era essa a ideia que eu queria passar para vocês. Fiquem ligados, continuem assistindo o Primeiro Plantão.